Aleluia. O tema nessa noite é a Igreja de Cristo. Aleluia. Depois nós estaremos levantando uma oração em prol da igreja de todo o planeta. Amém? Convido a todos a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, onde diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vou repetir: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia. Podemos sentar? Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no início do culto, o pastor Wesley trouxe uma palavra introdutória e ele falou que nós somos ordenados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Que nós somos ordenados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é Ele quem manda. Quem é servo de Jesus, o pastor Hélio deixou claro isso, o verdadeiro servo de Jesus é aquele que é ordenado. Não é isso, pastor Jesus? Não é isso, pastor Hélio? O verdadeiro servo de Cristo é aquele que é ordenado por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o Senhor de sua vida. Amém. Então, a partir do momento que nós nos colocamos como servos do Senhor, significa que nós não temos mais vontade própria. Por isso que o próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, deixa a tua vontade para trás e me siga-me. E siga-me. Por que Jesus disse isso? Porque ninguém pode ser servo de Deus, bem colocado, pastor Hélio, se não é ordenado por Ele, se não é comandado por Ele, se não é dirigido por Ele, se não é guiado por Ele. Há muitos que dizem: eu sou servo do Senhor, sou serva do Senhor, mas não é ordenado por Jesus, não aceita o comando de Jesus. E como a gente percebe quando a pessoa não aceita o comando de Jesus? Pelo que o próprio Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Quando uma pessoa se denomina servo de Jesus, mas não aceita o comando de Jesus, os frutos dele, ou dela, ou deles, são frutos de desobediências e não de obediência. É tudo ao contrário do que Jesus ensina. Jesus ordena obedecer e a pessoa opta por desobedecer. Jesus fala: vai para a direita, e a pessoa vai para a esquerda. Jesus fala que é pecado, e a pessoa fala que não é pecado. Mas ainda assim ele diz que é servo, ou ela diz que é serva. Por quê? Porque não é ordenado por Jesus. Por isso Jesus disse: vós sereis meus amigos
que eu vos mando, o que eu vos ordeno. Mas tem gente que não faz. Existem pessoas, como o pastor disse aqui no início, que diz: eu mando na minha própria vida, ninguém me manda, ninguém me dá direção, eu não dependo de ninguém. Por que ele diz isso? Porque ele é rebelde. E o que é uma pessoa rebelde? É uma pessoa que se opõe contra comando, contra os princípios, contra os mandamentos, contra as ordenanças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como, por exemplo, os dois mandamentos acerca do amor: amar a Deus sobre todas as. Aí a pessoa diz: eu amo a Deus, mas isso não faço. Eu amo a Deus, mas isso não dá para mim. Eu amo a Deus, mas Deus vai me desculpar. Mas se for para trabalhar daquele irmão, daquela irmã, eu não faço isso. Por quê? Não está sobre o mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele coloca uma imposição, ele coloca um impedimento, ele levanta uma parede. Até aqui eu vou, mas daqui para lá eu não passo, porque não dá para mim. Mas isso não dá para mim é não fazer o que Deus quer até no final. Ele só quer fazer pela metade. Tem gente que é um servo pela metade, e pela metade Deus não aceita. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Então a pessoa não consegue amar Deus sobre todas as coisas, já não é amigo de Jesus. Porque Jesus nunca desobedeceu o seu Pai. A mensagem do Senhor podia ser a mensagem da noite hoje, pastor Hélio. Por quê? Jesus sempre se colocou na posição: quem vê a mim, vê o Pai. E o que ele quer dizer com isso? Eu faço o que o meu Pai manda. E ele deixou esse exemplo para a gente, para fazer também o que ele manda. E o que é servir a Deus? É fazer o que Deus manda. E quando a pessoa pode dizer: eu sou um servo de Deus, se não é o próximo, é uma ordenança. Amor na Bíblia não é sentimento, é mandamento. Não é querer, é ordenança, é obrigação daquele que se diz servo de Deus amar. Porque tudo que Jesus fez foi baseado no amor. Ele é o próprio amor verdadeiro. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mal tem que sair da vida da igreja em nome de Jesus. O mal da desobediência, o mal do eu, o mal da vontade própria, que é vindo de Satanás para afastar a igreja de Jesus Cristo. E o que significa igreja biblicamente? A igreja biblicamente é cada um de nós, de forma individual, que é o templo do Espírito Santo. Ou seja, onde o Espírito Santo habita e nos inspira a obedecer, a santificar, a sermos gratos e adorar a Deus.
a nós vimos aqui no templo, nos reunir juntos aqui, como estamos agora, em comunhão, cultuando, ceando, louvando e adorando a Deus. A igreja é uma comunidade de amor, aonde compartilhamos a dor, as necessidades, as tristezas, as alegrias, a prosperidade uns com os outros. Por isso ela é uma comunidade de amor. A igreja é o exército de Jesus aqui na terra, escolhida para combater o mal e vencer, pregar o evangelho e ganhar muitas almas para Jesus aqui na terra. A igreja no Antigo Testamento foi representada por Abel, Noé, Abraão e toda a nação de Israel, obediente, escolhida por Deus. A igreja no Novo Testamento é representada pelos discípulos, apóstolos e todos que têm a sua fé convertida e alicerçada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o fundador da igreja. A igreja foi fundada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no início do seu ministério, inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Podemos também dizer que existem dois tipos de igreja. A visível é a igreja conforme nossos olhos veem, e muitas das vezes não agrada a Deus. Isso significa que nem todos os membros da igreja são realmente nascidos de novo. A igreja invisível é aquela que não é vista pelos olhos de homens. A igreja invisível, ela é vista com bons olhos. Ou seja, ela agrada a Deus. São crentes verdadeiros e sinceros. Existe aquela igreja visível, que a gente olha para o presbítero Antônio e fala assim: aquele homem é um servo de Deus, aquela mulher é uma serva de Deus, mas só Deus sabe se é ou não é, aos nossos olhos é. É um membro da igreja, tem credencial, tem cargo, tem título, às vezes não falta um culto, mas às vezes tem um pecado escondido. A igreja invisível é aquela que muitas das vezes está no anonimato, ninguém vê, mas o Espírito Santo contempla a oração daquela serva fiel, o jejum daquele servo fiel, a mente daquele servo fiel, o coração daquela serva fiel. A igreja verdadeira é uma igreja que tem amor. Eu vi algo terrível esses dias. Cooperador Juliano, cooperador Gé, jovem Daniel, vi algo terrível esses dias na rede social, que a gente fica vendo a falta de amor. Um obreiro da igreja foi pego em uma situação de pecado abominável.
abominável, a qual a Bíblia fala que é abominação. Não vou nem citar o que é, mas foi pego e gravado, e fizeram maldade, presbítero Antônio, de expor o pecado, mostrar o acontecimento, o ato, presbítero, na rede social. E pior, canal de crente, canal de pessoas que dizem ser crente, e que fica dizendo que tem que denunciar o pecado. Agora eu pergunto, pastor Hélio, cooperadora Juliana, presbítero Antônio, denunciar o pecado é também denunciar o pecador? É também expor o pecador? Ou é só tirar o pecado do nosso meio? E o que está acontecendo hoje? Estou denunciando o pecado, mas estou também denunciando o pecador, expondo a face da pessoa que pecou, para milhões de pessoas verem, e não se compadeça da família das pessoas. Existe coisa, irmãos, que tem que ser resolvido, cooperador Gerry, no nosso meio. Existe coisa que tem que ser resolvida dentro da igreja. A igreja tem que ter amor. A igreja ela tem que ter comunhão. A igreja tem que ter alegria. A igreja tem que ter prazer em servir a Deus. E por que hoje estamos dizendo que o mal tem que sair da igreja? Por que estamos vendo a falta de amor no nosso meio? Estamos vendo falta de comunhão, falta de interesse, falta de sinceridade. A igreja, ela tem que ter preservado os seus valores. Por isso Jesus disse, pastor Hélio, olhai para mim que eu sou o autor e consumador da vossa fé. Alguém me perguntou, irmão Daniel, esses dias, por que tem tanta imperfeição na igreja? Por que tem tanta falha na igreja? Eu respondi simples, porque a igreja não é o céu. Se aqui fosse o céu, nós não íamos querer ir para lá. Não íamos querer subir, íamos querer ficar aqui. E a Bíblia fala para nós orarmos uns pelos outros. Quem está entendendo da glória a Deus? Aleluia, diga, eu sou igreja. Eu tenho que ter amor, alegria, comunhão. Estarmos aqui é um privilégio, irmãos. Estamos aqui é sinônimo da misericórdia de Deus na nossa vida. Nenhum de nós estaremos aqui se não fosse a misericórdia de Deus. Nenhum de nós está aqui por força própria. Estamos aqui porque o Espírito Santo, ele mora em nós e nos inspira a estar aqui essa noite, adorando, louvando e glorificando a Deus. E quantos não dão a importância? Existem pessoas por aí que dizem assim, que a igreja está pior do que o mundo. Quando você fala que a igreja está pior do que o mundo, você está falando de você mesmo, que é a igreja. Que é a igreja, de forma individual também. É impossível, pastor Hélio, a igreja ser pior do que o mundo.
cheio de violência, de droga, morte, assassinato, estupro. Coisas horríveis acontecendo nesse mundo. E a igreja de Jesus Cristo está aqui orando com todas as nossas falhas. Estamos aqui orando para Deus salvar, para Deus curar, para Deus libertar. A igreja está pior do que o mundo. Por quê? Só porque tem uma conversa fiada? Só porque o seu nome foi vítima de algum assunto impróprio? Ai, decante eu faço como anai. Muitas das vezes eu vejo as pessoas dizer, até mesmo nós dizemos às vezes, que existe palavra pior do que a morte. Existe palavra que é pior do que levar um tiro e morrer. Irmãos, não estamos certos em falar isso. Porque as palavras, irmãos, por mais que nos machucam, o nosso coração pode ser regenerado, transformado e ficar livre dessas palavras que ouvimos e vem do coração em forma de dor. Digo, o coração pode ser regenerado, porque enquanto a vida é esperança. Agora imagina a dor de uma mãe que perdeu o seu filho em um assassinato, no trânsito, com um tiro, com uma facada, ente querido. Palavras não são pior do que a morte, irmão. Diga, porque enquanto a vida, a esperança. O nosso coração pode ser regenerado, mas a restituição da vida quem imagina a dor do amém de um pai que perdeu seu filho, sua filha, de forma brusca? Ai daquele que diz que a igreja é pior do que o mundo. Não é. Diga, esse mal tem que sair da igreja em nome de Jesus. Essas palavras de maldição contra a igreja, irmão. Tem crente se tornando anticristo, se levantando contra o seu próprio povo, contra os seus próprios irmãos em Cristo. Tem crente se levantando contra os seus próprios princípios e fundamentos, ensinados na palavra de Deus. Quando diz que a igreja está pior do que o mundo, diga, nunca! Vamos ver por quê. 10 maneiras de ver a igreja segundo a Bíblia. Primeiro, por que nós não devemos dizer que a igreja é pior do que o mundo? Se alguém já disse isso, pede muito perdão para Deus e se arrependa. E nunca mais diga essa frase. E vamos ver isso nessas 10 maneiras de ver a igreja segundo a Bíblia. A igreja é a família de Deus, irmão. A igreja é a família de Deus. O próprio Jesus disse. Jesus estava pregando, o presbítero Antônio estava doutrinando, ensinando a palavra de Deus, e alguém chegou e disse, mestre, sua mãe e seus irmãos te chamam. Sai daqui, vai lá ver o que eles querem. Ele disse, minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família, são todos que estão aqui ouvindo a minha palavra. Eu não posso interromper a obra de Deus para ir lá fora. Minha família está aqui. A igreja é a família de Deus, é a família de Jesus. Por isso, irmãos,
Temos que ter cuidado quando falamos da igreja. Temos que falar da igreja com amor, com carinho. Você tem, pastor Hélio, coragem de falar mal do seu irmão? Você tem coragem de falar mal da sua esposa, meu Deus? Tem coragem de falar mal do seu filho? Tem coragem de falar mal da sua mãe? Tem coragem de falar mal do seu pai? Por que nós não temos essa coragem? Porque nós amamos os nossos familiares. A igreja é a família de Jesus. Quando falamos mal da igreja, estamos falando mal de Jesus. E Jesus é tão bom, irmãos. Ele morreu por nós, morreu para nos salvar. Por isso ele disse: não julgueis para não ser julgado. A igreja é a família de Deus. João capítulo 10, versículo 16. Vou falar os versículos, capítulos, por causa dos nossos telespectadores, por causa dos irmãos do nosso canal que acompanham a nossa mensagem. A igreja é a família de Deus. João capítulo 10, versículo 16. Efésios capítulo 2, versículo 18. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 4. A segunda maneira de vermos a igreja é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Mostra que a igreja é o templo do Espírito Santo. Olha, irmãos, o Espírito Santo habita no Senhor, presbítero Antônio. O Espírito Santo habita em você, Daniel. O Espírito Santo habita na senhora, cooperadora Juliana. O Espírito Santo habita em você, cooperador Jéssica. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Temos que ter cuidado quando formos falarmos um do outro. Por quê? Porque ele está tocando no Espírito Santo que tem ciúme de nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Temos que ter cuidado um com o outro, irmãos. Temos que amar um ao outro de verdade. Temos que dar um abraço de verdade no outro. Temos que dar um aperto de mão de verdade. Não só um abraço físico, mas junto com o abraço físico tem que um abraço espiritual, com o amor de Jesus, com a sinceridade. A igreja é o Israel de Deus. Gálatas 6, versículo 16. A igreja é o Israel de Deus. Irmãos, vocês têm noção? A Bíblia nos compara, faz uma conjectura que nós somos o Israel de Deus, a nação eleita de Deus. Vocês têm noção o que é o Israel de Deus? Tem crente que é contra a nação de Israel. Tem crente que é a favor do Hezbollah, dos terroristas, das pessoas que estão invadindo lá, que estão jogando mísseis lá. Tem pessoas que é cristão, que fala mal da nação de Israel. E o que representa a nação de Israel, cooperadora Juliana? Jovem Daniel, profeta de Deus. O que representa a nação de Israel para nós? Tudo! Israel representa tudo. Por quê? Deus escolheu Israel para trazer para nós a Bíblia Sagrada. Foi Israel que recebeu as leis de Deus e transmitiu para toda a humanidade. O primeiro legislador foi hebreu.
Foi de Israel que veio para nós todo o conhecimento da palavra de Deus. Do início, de Gênesis, Apocalipse. Foi da nação de Israel que veio todas as promessas de Deus para a humanidade, para a igreja, para nós. E o principal, foi de Israel que veio a linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. O Jesus histórico, pastor Hermes, o Jesus histórico, Jesus humano, era judeu. O nosso Salvador, historicamente, era judeu. Vindo da linhagem de Davi, tanto da parte de José, como da parte de Maria. Israel é claramente a nação que Deus escolheu para se revelar ao mundo. E nós somos hoje o Israel de Deus. Oh, glória a Deus! A igreja é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 5,13 relata isso. Quinto, a igreja é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, relatado em Efésios 1, 22, 23, a qual nós lemos, foi o texto base, capítulo 15, 23 ao 32, Apocalipse 19, 7, 21, 2 ao 27. A igreja é a noiva de Cristo, irmãos. Não toca na igreja de qualquer jeito. Não exponha a igreja ao ridículo. Não diga que a igreja é pior do que o mundo. Não se levante contra a igreja. Tem crente que está se transformando em inimigo da igreja. Fala mal da igreja nas redes sociais. Quanta palavra, pastor Eva, a gente vê nas redes sociais destruindo a igreja. A igreja não tem mais amor. Quando vocês estão pregando dizendo a igreja não tem mais amor, diga comigo bem alto: ninguém pode destruir o amor da igreja, porque o amor da igreja é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo que é o amor da igreja. Quantos estão se transformando em anticristo? Porque estão se opondo contra a igreja. Não oram mais pela igreja, mas destrói a igreja na rede social. A Bíblia fala que vem o escândalo, mas ai daquele. E muitas das vezes, presbítero Antônio, o escândalo não vem de quem pecou. O escândalo vem de quem compartilha o pecado do outro. A pessoa que pecou está lá precisando de ajuda. Tem que chegar lá, Daniel, e ajudar a pessoa. Mas aí é igual o que está acontecendo nos dias de hoje, pastor Ed. Antigamente a pessoa sofria um acidente de carro, ficava ruim ali. E quando a pessoa sofria um acidente, todo mundo vinha para ajudar logo, chamar a ambulância, dar os primeiros socorros. Hoje não, hoje filma primeiro. Se der tempo de filmar e compartilhar, filma, compartilha. Se der tempo, vai socorrer a pessoa. Se der tempo. E para muitos, se morrer, é melhor ainda, porque dá mais seguidor, dá mais inscrito, dá mais visualização, dá mais comentário. E tem muito crente fazendo isso hoje. Pega o pecado do irmão e compartilha na rede social o pecado. Daí vem o escândalo. Diga: Senhor, me livra desse mal em nome de Jesus.
A igreja pertence a Deus e foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18, Atos 20, 28, Efésios 3, 21, 5, 25, 1 Timóteo 3, 15 e Hebreus 9, 12. A igreja pertence a Deus e foi comprada com o sangue de Jesus. Quem é o dono da igreja? É Deus. Jesus, ele deu o maior presente, irmão. Quem gosta de dar presente aqui no Dia dos Pais, né? Quando meu pai era vivo, eu gostava de presentear o meu pai. E Jesus deu o maior presente eterno para Deus, a igreja. Jesus comprou a igreja e deu de presente para Deus, para o Pai eterno. A igreja pertence a Deus, foi comprada com o sangue de Jesus, tem que ser honrada, tem que ser respeitada, protegida. Sétimo, a igreja é gloriosa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga e vestido de justiça pelos méritos de Cristo. Efésios 5, 27, Apocalipse 19, 8. A igreja é irrepreensível. Sabe o que significa isso, pastor? Ímpio nenhum tem direito de repreender a igreja de Cristo. Ser humano nenhum, sem a direção do Espírito Santo, pode repreender a igreja. O único que tem direito de repreender a igreja, de corrigir a igreja, de colocar a igreja no seu devido lugar, é Jesus Cristo. Só Ele pode repreender a igreja. Para o Senhor levar uma repreensão minha, pastor Hélio, eu tenho que estar na direção do Espírito Santo. Eu tenho que estar direcionado. A Bíblia tem que me dar autorização, garantia. O que eu falar para o Senhor tem que estar escrito na Bíblia. Nós só podemos repreender um ao outro pela Bíblia, direcionado pelo Espírito Santo. Não é chegar assim e julgando a pessoa de qualquer maneira, sem os ensinamentos bíblicos, que a gente vai perder aquela alma. Está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. A igreja revela a multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3:10. A Bíblia revela a multiforme sabedoria de Deus. Várias maneiras de Deus agir. Deus não age de uma maneira só. Ele tem várias maneiras de agir, de se manifestar na igreja, de se revelar à igreja. Para uns ele se revela através de sonho, outros ele se revela através de visão, através do louvor, através da oração, através do sentimento, através da própria palavra. Quando a pessoa está lendo a Bíblia, Deus está se revelando para a pessoa. Amém. Não queira limitar o Espírito Santo, irmãos. Tem gente que quer colocar, cooperador Gerson, um cabreço nas coisas de Deus, quer limitar o Espírito Santo. E isso o Espírito Santo não faz. O Espírito Santo não usa a pessoa pulando, o Espírito Santo não usa a pessoa falando em língua, o Espírito Santo não usa a pessoa batendo palma. Quem somos nós para limitar as coisas de Deus? 9. A igreja é perseguida pelos ímpios, mas guardada por Deus. Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Apocalipse 3, 10.
Como que o ímpio persegue a igreja, irmãos? Tem um irmão que trabalha lá onde eu trabalho. Esse irmão, ele é separado. Ele não gosta muito de conversar. Ele é um motorista. E ele não gosta muito de conversar. Ele está sempre no cantinho dele. Está sempre no cantinho dele, Daniel. Esse irmão, ele chega lá no trabalho, vai para o cantinho dele e fica lá. Muito mal cumprimenta as pessoas. Ele está sempre separado, pastor Hélio. Sempre separado. Você vê que ele tem espírito de oração, que ele está. Não é de conversa. E por ele ser separado, ele é perseguido. Eles falam mal dele. O próprio crente fala mal dele. Esse irmão não cumprimenta ninguém, esse irmão é isso, esse irmão é aquilo, é metido, é não sei o quê. A pessoa separada, ela é perseguida pelo ímpio e pelos próprios crentes também. A igreja, ela é perseguida. E por que a igreja é perseguida? Porque ela pertence a Jesus Cristo. O diabo persegue todos que pertencem a Cristo, porque ele odeia Cristo e ele odeia os que servem a Cristo. A igreja é uma unidade. Salmo 133, 1. Com bom e com suave é que os irmãos vivam e unir. A igreja é uma unidade. Tem que ser unida. Nós temos que falar a mesma língua, ter o mesmo propósito e estarmos juntos para a obra de Deus crescer, mas crescer na obediência. Muitos já falaram comigo, pastor, o senhor tem que mudar isso, mudar aquilo para a igreja crescer, para vir mais gente e abrir as portas. E eu fico pensando, que adianta uma multidão de pessoas sem entender o que é servir a Deus? O que adianta uma multidão de pessoas aqui dentro sem sair do mundo de verdade, do mundo do pecado? O tal aceita tudo, mas eu não posso fazer isso. Diga: a igreja é santa. Quer ser crente, irmãos? Tem que largar o mundo. Essa é a verdade. Essa é a verdade, meu Deus, Antônio. Não tem outra verdade. Não adianta, gente. É fácil trazer uma multidão para cá. Só colocar aqui um pagode gospel, um funk, coloca um pagode gospel, um funk gospel, pinta tudo aqui igual boate, tudo chamativo aí fora. Põe um carro de som anunciando funk gospel, pagode gospel. Vai encher no canal. Mas e aí? Fazer um serviço? Deus quer isso? Jesus morreu na cruz para isso aqui virar um baile? Para as pessoas ficarem vestidas aqui dentro indecentemente, de qualquer maneira? Diga: a igreja é a noiva de Cristo. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Vamos terminar essa palavra.